Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje é muito propício para esta festa, digamos assim, esse domingo especial, que é o domingo da alegria. É por isso que a igreja aconselha aos sacerdotes que eles podem, é facultativo, não é obrigatório, eles podem, ao invés de usar a cor roxa, usem no dia de hoje a cor rósea. Por quê? Porque já passamos metade da quaresma, já estamos caminhando, a Páscoa já está próxima e a igreja se alegra. Por isso o nome desse domingo, tirado da antífona do início dessa missa, é Letare, Letare Jerusalem, alegra-te Jerusalém, alegria da igreja de ver a conversão dos pecadores. Mas hoje, com esse evangelho, a gente vê uma alegria maior. E que alegria pode ser maior do que a alegria da igreja de ver o pecador se arrepender? É a alegria de Deus. A alegria de Deus de ver nós nos arrependendo. O Evangelho se conclui assim: era preciso festejar e alegrar-nos. Alegria de ver o pecador voltar para casa. Alegria. Então, a grande dificuldade nossa é que nós não entendemos a profundidade da alegria de Deus de ver o pecador se converter, porque nós não fazemos ideia do que seja um pecado. Vamos refletir um pouco sobre isso para a gente entender a alegria de Deus. Sabe por que a gente não entende o que é um pecado? Porque o pecado é uma invenção angélica. Quem inventou o pecado foram os anjos. Antes de Adão e Eva pecarem lá no paraíso, Deus já tinha criado os anjos e os anjos já tinham pecado. Satanás e os seus demônios já tinham cometido pecado. Quando Adão e Eva não tinham pecado nenhum, aparece lá no paraíso quem? A serpente. É sinal de que alguém já tinha pecado, ou seja, já tinha a serpente lá, já tinha Satanás. O pecado foi inventado pelos anjos e nós, seres humanos, não fazemos ideia do que seja o pecado. A gente fica pensando assim: Deus devia dar uma chance para Lúcifer, Deus deveria dar uma chance para os demônios. Meu irmão, minha irmã, acontece o seguinte: os demônios que estão no inferno, e não somente os demônios, os seres humanos também que estão no inferno, mas vamos entender primeiro os demônios. Os demônios que estão no inferno são incapazes, vejam o que eu estou lhe dizendo, incapazes de realizar qualquer ato de amor. Eles odeiam Deus, odeiam a tudo e a todos, e odeiam inclusive a si mesmos. No inferno não existe um único ato de amor. O anjo, quando ele peca, ele fica como que solidificado, fica congelado, ele fica engessado naquela decisão dele, não volta mais atrás. Os anjos bons já decidiram amar Deus e não vão mais voltar atrás, não tem perigo. Não tem perigo do seu anjo da guarda se arrepender, né? E de repente ele não querer mais amar a Deus. Não, os anjos já decidiram, eles estão vendo Deus face a face, eles já se decidiram. Já os demônios, eles se decidiram. E é aqui que vem a coisa.
Para nós entendermos o que é o pecado, nós temos que entender que quando nós morremos, no momento da nossa morte, se você estiver em pecado, você se torna, a sua alma, acontece com ela a mesma coisa que acontece com os demônios. Ela fica congelada naquele ódio. O ser humano que está no inferno não é capaz de amar nada e nem ninguém. Deixa eu dar um exemplo cruel. Deus nos livre, Nossa Senhora nos proteja, Deus nos livre de uma desgraça assim, mas faz de conta, vamos supor, uma mãe que foi condenada ao inferno. Durante essa vida aqui, essa mãe era a mãe mais amorosa, mais zelosa, mais cuidadosa, mais carinhosa, mais apegada a seus filhos. A partir do momento que ela morre em pecado mortal, a alma se separa do corpo e a alma se vê nua. A alma vê quem ela é. É por isso que a gente não entende o que é um pecado, porque tem o corpo atrapalhando. Entende? O nosso corpo não vê a nossa alma direito. Para a gente ter acesso à nossa alma, a gente tem que se esforçar, se concentrar. Mas vejam, quando a pessoa morre, a alma se separa do corpo e pronto. Aquela pessoa fica agora tomada pelo ódio. Isso quer dizer o seguinte, que uma mãe no inferno, novamente, Deus nos livre disso acontecer com a nossa mãe, pelo amor de Deus, mas uma mãe no inferno, ela amou os seus filhos aqui na terra, tinha apego com eles. Uma mãe no inferno odeia os seus filhos, ela odeia Deus, ela odeia a si mesma, e ela odeia os seus filhos, e odeia a todas as pessoas que ela possivelmente amou aqui na terra. O pecado é assim. Isso quer dizer o seguinte, gente: ainda tem tempo, ainda há tempo. Enquanto nós estamos nessa vida, ainda existe tempo de nós nos arrependermos. Nós podemos voltar atrás. Os anjos, eles não têm tempo, eles não voltam mais atrás. Quem ama Deus para sempre, e quem odeia Deus para sempre. Nós, que estamos aqui nessa vida, nós estamos, mal acostumados, porque a gente ama Deus, aí daqui a pouco, pecado mortal, corre para o confessionário, depois ama Deus, comete outro pecado mortal, corre para o confessionário. Ainda tem tempo de se arrepender, e a gente fica habituado achando que vai ser assim sempre. Quando nós morrermos e as nossas almas se separarem do corpo, nós estamos fora do tempo, não tem mais tempo, nós iremos odiar, inclusive a nós mesmos, odiar Deus, odiar a nós e odiar a todos. Estou dizendo isso por quê? Porque nós, como nós estamos agora, quando nós estamos em pecado mortal, a gente não nota isso, mas alguns santos receberam de Deus a graça de notar isso. Santa Teresa d'Ávila, ela recebeu a graça um dia de ver o estado de uma alma em pecado mortal, e ela disse que a alma em pecado mortal é uma coisa insuportável, pior do que um cadáver em decomposição. Um cadáver em decomposição fede, a gente sente repugnância, nojo daquilo. Santa Teresa d'Ávila diz:
a alma em pecado mortal é pior. Pior. Por que é tão grave assim? Porque com o pecado mortal, gente, nós viramos as costas para Deus. Com o pecado mortal, nós dizemos: Deus, eu não quero saber de você. Eu sou sua criatura, mas eu não quero obedecer aquilo que é a lei. Eu quero cortar o meu relacionamento com a fonte da vida, que é Ele. E é claro, quando você corta o relacionamento com a fonte da vida, o que acontece? Apodrece. Se você cortar o seu braço, cortou o relacionamento com o seu corpo, o que acontece com esse braço? Apodrece. Se você cortar a circulação sanguínea e cortar o contato da oxigenação do braço, o que acontece? Ele vai apodrecendo. Depois ele gangrena. É assim que acontece com a alma quando ela corta o seu relacionamento com Deus. É por isso que quando um pecador se arrepende, tem lágrimas aqui na terra do pecador que se arrepende, mas tem alegria no céu pelo pecador arrependido. Existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de perdão, porque o arrependimento do pecador é uma realidade mais sublime do que a ressurreição dos mortos. Nós temos tempo, meus irmãos, nós temos tempo de voltar atrás. Nós estamos aqui, nesse mundo, nós não morremos ainda, nós temos tempo de ressuscitar a nossa alma. Se alguém estiver em pecado mortal, né? Tem tempo. Não pense que o pecado é uma coisa simples. Você dá de ombros assim e diz: eu confesso depois. Não. Mas nós temos a alegria de receber o perdão. Então, hoje é o domingo da alegria. Padre, que horror, é domingo da alegria, o senhor falando de inferno, de capeta, de alma apodrecendo, que horror. O senhor não vai falar, isso é alegria? Sim, para a gente entender o grande milagre que acontece numa confissão, o grande milagre que acontece numa pessoa que se arrepende, é a alegria no céu. Deus faz festa. Jesus conta a parábola para nos dizer a alegria de Deus, letare, essa é a alegria de Deus, não é a alegria do carnaval. A alegria do carnaval não é alegria nenhuma. A alegria do carnaval, ela se apaga na quarta-feira de cinzas. A alegria da conversão, ela brota para a eternidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo que você não esteja sentindo a alegria da conversão, creia na alegria de Deus. Creia. Nós não precisamos sentir. Nossos sentimentos são frágeis. De manhã você está se sentindo bem, etc. De tarde, sei lá, você está cansado, etc. Os sentimentos já não aguentam mais. Não precisa sentir nada, você precisa crer. Crer na alegria de Deus. Crer o quanto Deus se alegra de ver a nossa conversão, nosso arrependimento, os nossos atos de amor para com Ele. É preciso festejar e se alegrar, diz Deus, porque o teu irmão estava morto e o tornou a viver.
estava perdido e foi encontrado. Vamos então colocar no altar de Deus nossos propósitos, nossa vontade de conversão, nossa decisão. E se você ainda está meio fraco, não quer decidir por Deus, decida. Dê essa alegria para Deus. Peça fé, para que você creia na alegria de Deus, de ver a sua conversão, de ver a sua transformação.